Considerações iniciais. Só definir é importante. É uma síndrome clínica, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas, é uma entidade nosológica, não existe uma diabetes. De etiologia múltipla, várias causas, vários fatores causais, caracterizada por uma desordem metabólica que resulta em níveis elevados de glicose no sangue. É uma das definições mais abrangentes. Dizer, mas não falou muita coisa. Mas justamente porque o diabetes é muita coisa. Para você abranger todo o espectro de diversidade dos diferentes tipos de diabetes, obviamente a questão de definição tem que ser um pouco genérica. Classificação. Aí eu separei aqui, ó, em alguns tipos. Eu tenho a tipo 1, tipo 2, a gestacional e a tipo específica. São os 4 tipos na classificação atual do diabetes. Tipo 1 é dividido em tipo 1A e tipo 1B, sendo a 1A autoimune e a 1B idiopática. Eu tenho a tipo específica, podendo ser secundária a algum defeito genético, sei lá, alguma mutação genética que atrapalha a dinâmica de funcionamento normal das células beta. Aí eu poderia ter um tipo específico de diabetes. Defeitos genéticos na ação da insulina, então, por exemplo, algum defeito no próprio receptor de insulina, na PI3K, na AKT, na via de transdução da insulina, diabetes neonatal, doenças do pâncreas exócrino, endocrinopatias iatrogênica, que é a secundária ao uso de medicamento. Um uso indiscriminado de corticoide pode levar a um tipo de diabetes. O uso indiscriminado de GH pode levar a um tipo de diabetes. Qualquer fármaco ou hormônio hiperglicêmico, se usado indiscriminadamente, de maneira irracional, ele pode evoluir para um fenótipo de diabetes. Infecções também podem levar a um quadro de diabetes e síndromes genéticas diversas. Dentro das endocrinopatias eu posso ter, por exemplo, a acromegalia gigantismo, que é causada geralmente por um tumor hipofisário secretor de GH, então excesso de GH também. Síndrome de Cushing, que pode ser um tumor na hipófise secretor de ACTH, ou algum outro tumor que resulte em níveis elevados de cortisol. Aí eu tenho a síndrome de Cushing, que é resultante de uma exposição crônica a níveis elevados de glicocorticoides. Aí pode ser desde um uso de medicamento, como eu falei. Enfim, feocromocitoma. Feocromocitoma é um tumor da adrenal, um tumor da medula da adrenal, dos feocromócitos secretores de adrenalina e noradrenalina. Também o indivíduo pode ter esse tipo de diabetes. Hipertireoidismo e o glucagonoma, um tumor de células alfa secretoras de glucagon. São os tipos mais característicos de diabetes. Aqui outra definição, ó, é o termo diagnóstico para um grupo de doenças, como vocês viram, não é só uma doença, caracterizadas pela homeostase anormal de glicose, que resulta no nível elevado. Obviamente, como a gente vai ver quando eu for falar das possibilidades de hiperglicemia, não é apenas, é só o pâncreas, não, é muito além do pâncreas. Praticamente todos os órgãos, da sua maneira, eles podem contribuir com a hiperglicemia, desde o cérebro até o próprio intestino. Então, é um termo realmente bem abrangente. Tipo 1 é resultante da falha de produção de insulina, corresponde de 5 a 10% dos pacientes com diabetes. Se essa falha se der por conta de uma doença autoimune, a gente chama de 1A. Se for por uma causa idiopática, não, as células apenas morreram, não foi por uma resposta autoimune, não achei autoanticorpo, não achei insulite, que é a inflamação, são simplesmente degeneraram, não sei porquê. Aí eu chamo de idiopático, que é o tipo 1B. Tipo 2, ó, resulta da combinação entre resistência à insulina, insuficiência relativa desse hormônio. Insuficiência relativa quer dizer que eu posso ter um nível de insulina, só que ele é insuficiente para produzir a ação dele. Obviamente pode ser fruto de uma resistência à insulina, nem sempre é, mas geralmente é. E outros distúrbios metabólicos da homeostase dos carboidratos. A maioria dos diabéticos se encontra neste tipo 2. É o mais comum, é o menos agressivo, tanto que antes da descoberta da insulina, esse tipo aqui, ele foi descoberto depois, digamos assim. O tipo 1, que era pela perda do pâncreas, ou pela perda da função endócrina do pâncreas, mais precisamente, ele realmente era mortal. E geralmente quem tinha ele eram crianças / adolescentes, entre 8, 9, 10, 11, 12, 13, até 18 anos.
É por isso que teve uma corrida muito grande lá em 1918, 19, 20, 21, até a descoberta da insulina, porque realmente acometia muito mais criança e era muito ruim. Gestacional. Desenvolve-se durante a gravidez, acomete cerca de 4% das gestantes. Então, se você imaginar a quantidade de gestantes que tem no mundo, 4% é um número realmente considerável. Tipo específico, ó, resulta de uma falha específica ou uma condição específica. Seria o diabetes que a gente diz secundário. Esses 3 diabetes aqui, eles não têm uma única causa ou uma causa bem definida. Mas já a tipo específica não, eu digo, a pessoa teve diabetes secundária, é uma síndrome de Cushing. Então, eu posso determinar com precisão a etiologia daquela doença, da diabetes. Sensibilidade à insulina.